Hoje eu resolvi trazer para você aqui algumas situações do nosso cotidiano, do seu cotidiano, e algumas atitudes de maus pais, péssimos pais e bons pais. O que eles fazem? Mas antes, deixa eu me apresentar aí para você. Meu nome é Thiago Linhares e eu ajudo atletas a potencializarem a sua performance e se tornarem verdadeiros campeões. E antes então da gente começar esse vídeo, eu queria te convidar para curtir, deixar seu like já nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre receber em primeira mão as novidades minhas para você aqui. Resolvi então trazer algumas situações do mau pai, aquele péssimo pai. Quais são as atitudes que ele tem, o que ele faz, enfim. E também resolvi trazer para você aí aqui nesse vídeo os exemplos positivos do bom pai. Show de bola? Então fica comigo aqui, vai ser um prazer te ajudar e fazer realmente a diferença na vida de você, pai, na vida de você, mãe. E se você é um filho, se você é um atleta, envie esse vídeo para um pai, para uma mãe, realmente para poder ajudar ele, para poder ajudar você no seu esporte. Show de bola? Então aqui a gente tem algumas situações. Eu separei mais ou menos para você 10 situações do cotidiano que eu vivencio, que eu já vi, que eu já presenciei. E eu queria então trazer para você alguns exemplos para te ajudar realmente. Primeiro, trazer os péssimos exemplos e o bom exemplo. Principalmente o que você deve fazer. Olha só, primeira situação. Como que os maus pais lidam com o técnico? Questão do técnico aqui. Como que o mau pai, né? O que o péssimo pai, aquele pai rabugento, reclamão, negativo, como que ele lida com o técnico? Se liga, o mau pai, ele discute com o técnico. Ele não aceita o seu filho ser banco de reserva. Ele não aceita o esquema tático. O péssimo pai, ele dá um mau exemplo onde ele discute, ele xinga, ele provoca outro treinador, ou seja, ele não apoia o técnico no dia a dia, ele não apoia o técnico no esporte. E isso realmente não ajuda em nada, não agrega nada, principalmente a criança, o relacionamento com o técnico, o relacionamento entre os três, assim, enfim, dificulta muito enquanto o péssimo pai, o mau pai discute com o técnico. Então essa é a atitude que ele tem. Já se liga, o bom pai, o que ele faz com o técnico, com o treinador? Ele apoia, ele incentiva, ele conversa, gentilmente, ele é um pai educado com o treinador. Ele sabe ouvir, ou seja, ele fala o que ele pensa de maneira educada, apoiando sempre de uma maneira mais positiva e possível, e principalmente o bom pai, ele sabe praticar a escuta, ele escuta muito bem, atentamente a decisão do técnico e normalmente ele vai assinar embaixo as decisões do técnico do seu filho, seja lá qual o esporte for, futebol, seja no vôlei, basquete, enfim. Mas o principal, o bom pai, ele apoia sim o treinador, ele apoia sim o técnico, ao invés de discutir, reclamar, bater de frente. Se você é um pai que discute, bate de frente, meu amigo, minha amiga, eu queria dizer para você, te convidar a partir de agora a refletir os seus atos, a pensar realmente o que você tem feito, o que você tem falado para o treinador, o que você tem o quanto você tem sido um péssimo exemplo para o seu filho. Eu queria te convidar a partir de agora a ser alguém que realmente apoia o treinador, que tá com o treinador, incentiva o treinador, assina embaixo porque for preciso. Ao invés de sempre ficar buscando problemas, pontos negativos, é alguém que sempre busca soluções e faz o máximo realmente para ajudar a equipe e seu time. Segunda situação aí dos pais e das mães. Decisões. Quando os seus filhos estão em algumas tomadas de decisões. Pô, será que o filho vai jogar nesse time? Será que o filho vai jogar nesse outro time? Será que o filho
continua sendo atleta ou será que o filho desiste de ser atleta? Vai para uma outra cidade ou fica? Olha só, será que o filho realmente deve ser capitão? Não deve? Deve cobrar falta? Não deve? Qual é a decisão que o pai... Qual é a decisão? Qual é o fator importante do pai para o filho? Como que é? O mau pai, olha só como é que ele lida com a situação dos filhos quando eles estão em situações de decisão, seja dentro de campo, na piscina, nas quadras, enfim, olha só. O péssimo pai aqui, ó, primeiro, ele grita assim, literalmente, ele berra. Então, ou seja, nas decisões ou diante da comunicação com o filho, o péssimo pai, ele realmente grita, berra. Eu até vou colocar aqui, ó, comunicação para mim, para facilitar. Ó. Comunicação. O pai grita, o pai berra. O pai chama a responsabilidade para ele e aponta realmente, não dá autonomia, não faz com que o filho aprenda a tomar uma decisão. Ele lá na arquibancada fala, filho, faz isso, filho, faz aquilo. Ou seja, ele literalmente ferra com o filho, não dando autonomia, não incentivando, não apoiando, muito pelo contrário, gritando, berrando, e às vezes o menino ou a menina tem 9, 10 anos, 12 anos, ou seja, ainda está num processo de amadurecimento, ainda está no processo de crescimento, e é uma situação muito chata para todo mundo, para a torcida, para os outros pais, para o próprio treinador, para as outras crianças, ou seja, é um péssimo pai porque ele grita, ele berra literalmente. Já o bom pai, já o excelente pai, um exemplo do pai, como é que ele fala, como que ele se comunica, como que ele é diante das decisões do filho. Se liga, ele conversa. Ou seja, diante de uma decisão que o filho está mostrando, ele mostra. Ok, surgiu uma situação no seu filho. Eu diria para você realmente não dar o peixe para o seu filho a partir de agora, e sim ensinar ele a pescar. Aconteça o que acontecer, você como um bom pai, você tem que mostrar o caminho. Qual é o caminho que o seu filho deve tomar? Qual é a direção que ele deve tomar? Tá? No sentido de ele tem que ter autonomia para a sua decisão e ele tem que aprender com as suas atitudes e com os seus resultados para que quando você pai ou você mãe não venha mais fazer parte da vida dele, ele possa aprender e ter autonomia, literalmente. Então, o bom pai realmente ele mostra o caminho certo. Ele dá as opções para o filho de maneira educada, de maneira gentil e faz com que o filho tome a decisão dele, mas sempre embasado e orientado pelo pai, pelo qual caminho tomar, qual decisão enfrentar para que isso faça parte da vida dele de hoje em diante e que não venha acontecer nenhum tipo de problema, ou aconteça sem problema algum, mas o principal, o pai mostra, o pai conversa e o pai não berra, o pai não grita. E logo o filho começa a saber que a importância de ter uma boa conversa, de ser educado, vai fazer diferença na vida dele. Show de bola? Olha só, campeão, se liga. Como que é um pai, como que é uma mãe em situações de derrota? É bizarro, é engraçado. Muitos pais ainda não entendem, muitos treinadores, muitos diretores de esportes dos clubes não entenderam a importância das derrotas. E ainda, é engraçado como a categoria de base ela é fomentada para vencer, para vitória, custe o que custar, e eles esquecem que o principal objetivo de uma formação de atleta realmente é fazer com que o atleta chegue no alto nível, ou seja profissional ou coisa parecida, mas que principalmente que ele não importa se quanto ele venceu ou quanto ele perdeu, mas que ele tenha um caminho de crescimento durante essa jornada. E quando ocorrem derrotas, os pais eles ficam loucos, doidos, principalmente o mau pai, porque ele quer a vitória, custe o que custar, a vitória acima de tudo. E eu entendo que muitas vezes a vitória não é somente
o fator principal, o fator primordial. A vitória faz parte, a derrota também faz parte. O principal, do meu ponto de vista, realmente é saber que o atleta está evoluindo, está crescendo, está se desenvolvendo e está caminhando rumo ao profissionalismo, rumo ao fechar um contrato, rumo realmente a ir para fora do país ou coisa parecida. Mas quando ocorrem situações de derrotas, quando ocorrem perdas no meio do caminho, se liga só, o mau pai, ele literalmente critica. O cara é crica mesmo. Ele foca só na derrota, foca só no problema, foca só no negativo mesmo. Então esse é um péssimo exemplo a ser seguido. O bom pai de atleta não faz isso. O bom pai de atleta, durante a derrota, ele ele incentiva, ele mostra o lado positivo. Eu quero te desafiar, pai, quero te desafiar, mãe, a partir de agora, ser um bom pai durante as derrotas, não alguém que critica, que reclama, que foca no negativo, e sim um bom pai que incentiva, que faz o filho aprender, que faz o filho tirar grandes lições das derrotas, que faz tirar coisas positivas das derrotas, porque muitas vezes o seu filho vai perder na sua vida e é importantíssimo ele entender que nas derrotas ele pode ter grandes aprendizados e você a partir de agora pode ensinar para ele que ou ele tem dois pontos de vista nas derrotas, ou ele vai aprender ou ele vai vencer, simples assim, ok? Então eu quero que você pare de criticar, pare de reclamar do seu filho, pare de focar no lado negativo nele e sim, tire grandes lições, tire aprendizados para que ele, e principalmente para que ele aprenda, para que ele evolua e cresça e para que você seja alguém que incentiva, alguém que apoia, alguém que esteja junto literalmente com o seu filho para fazer ele se desenvolver e para ele fazer principalmente ter autonomia aqui diante das derrotas. Essa palavra autonomia realmente... Essa palavra autonomia, literalmente, ela é fundamental num processo de educação, num processo de ensino-aprendizagem, seja do treinador para com o jogador, o atleta, seja do pai para com o filho. O pai, ele tem que parar de dar o peixe, o pai tem que parar de querer fazer as coisas pelo filho. Ele pode estar prejudicando, pode não, ele vai estar prejudicando literalmente seu filho no médio a longo prazo. Então é importante você fazer com que o seu filho aprenda até mesmo nas derrotas, ok? E principalmente, não dê o peixe, mas ensine seu filho a pescar, ensine seu filho a sobreviver sozinho e com o mínimo de dependência possível do pai. Show? Tranquilo? Próxima situação que a gente vê aí no nosso dia a dia é diante de resultados, né? Diante do resultado. Foi aprovado numa peneira, não foi, venceu uma corrida, não venceu, foi campeão, não foi, como que foi o jogo dele, enfim. O péssimo pai, olha só, o péssimo pai, o mau pai, ele em relação ao resultado, ou seja, antes de acontecer ou depois de acontecer, o péssimo pai, o mau pai, ele pressiona. Ele literalmente pressiona o filho também antes de entrar em jogo, antes de entrar na quadra. Ele está ali pressionando, cobrando, querendo resultado. Eu sei, eu te entendo, pai. Você paga escola, você paga transporte, você paga suplementação, muitas vezes nutricionista, talvez treinamento mental. Você, pai, paga uniforme, uma boa chuteira, uma boa joelheira, no caso se for jogador de vôlei. Enfim, você quer realmente resultado, então você fica pressionando o seu filho. Logo você pode estar causando ansiedade, logo você pode estar atrapalhando o seu filho, você pode estar realmente causando uma pressão muito grande nele. E ao invés de ele crescer, ao invés de evoluir, ele pode, nessa idade dele, ele pode estar regredindo, perdendo performance, logo isso pode estar atrapalhando ele dentro
do seu esporte, do seu jogo, na sua competição. Então, ou seja, o mau pai realmente ele pressiona. E isso não é um bom exemplo, isso não é algo que se faça. O bom pai, olha só, ele conversa com o seu filho, apoia, mostra, incentiva e principalmente deixa ele Deixa o filho se divertir. Quando o filho entra em campo pressionado, ele entra com uma obrigação. Logo aquilo não é feliz, logo aquilo não é prazeroso, alegre, divertido. Então isso tende, quando você pai, quando você mãe faz algo por obrigação que não é prazeroso, como que são os teus resultados? Agora, quando um filho entra para se divertir, entra para brincar, para realmente ser feliz, porque o esporte, em primeiro momento a criança entra porque gosta, porque ele faz feliz. Logo, a criança, o pai que deixa a criança ser feliz, a criança tem ótimos resultados, a criança tende a ter bons resultados. Ela joga de maneira solta, feliz, e o pai, então, realmente, em relação a resultado, ele deixa a criança se divertir, ele permite com que a criança erre. O pai fala: filha, eu entendo, eu permito que você erre, acerte, mas tá tudo bem, meu principal, se divirta. Inclusive existe um livro, pai, para você ler, o livro é chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele fala da importância mesmo das crianças, das pessoas, dos indivíduos, você aí estar feliz na sua vida, fazer as coisas de maneira feliz, divertida. Logo, pessoas que têm mais felicidade, logo pessoas que são felizes no seu dia a dia, os seus resultados são melhores, maiores, são incríveis, a ponto de não se comparar com quem entra em campo pressionado, com cobrança, realmente com uma obrigação para fazer aquilo e para trazer um resultado positivo. Aprenda, pai. Pare de pressionar seu filho e muito pelo contrário, incentive, deixe ele curtir, deixe ele ser feliz e deixe ele errar e acertar e principalmente aprender com a vida. Permita-o ser feliz, ok? Quinta situação. Como que é feedback? Como que o mau pai passa feedback? Como que o bom pai passa feedback? Queria te perguntar, como é que você conversa com o seu filho? Primeiro, quantas vezes por semana você chama seu filho para conversar sem celular, sem televisão desligada, YouTube desligado, sem nenhum joguinho? Quantas vezes você faz isso? Você vai assistir os jogos do seu filho? Você acompanha as viagens do seu filho? Você realmente filma os seus filhos? E quando a gente chega nessa questão aqui do feedback, o que é feedback? Como é que você passa? Como é que se dá o retorno? Como é que se dá a visão geral do que aconteceu naquele jogo, naquele treino para o seu filho? Olha só, péssimos pais, o mau pai, ele faz o quê? Ele compara, tá? Ele compara, faz comparar. O péssimo pai, o mau pai, ele faz comparação. Ele fala: ó, filho, você tá jogando menos que aquela outra menina. Você tem essa idade de 12, 13 anos, já tem gente com 10 anos fazendo isso. Primeiro, existem vários fatores, existem N fatores, e um deles que eu diria é o fator da idade. Como é que você compara o seu filho com o outro? Às vezes o seu filho tem 13, 14 anos e tem um outro atleta que tem 15, 16 anos. É incomparável fisicamente, fisiologicamente, relação de maturidade também, idade mental, enfim. É impossível você comparar os outros com outro atleta, seu filho. Então pare de comparar seu filho com outro. E seja você pai ou não, seja você atleta que está aqui, eu diria para você, um mau exemplo realmente é você ficar se comparando com outro atleta, é você ficar se comparando com outro indivíduo. Mas por que, Linhares? Você não concorre com ninguém, você não disputa a sua vaga, a sua chance, o seu lugar no pódio com nenhum outro atleta. A maior batalha, a maior vitória que você tem que ter é em relação a você mesmo. A maior comparação que você tem que ter é se comparar consigo próprio. Sabe por quê? Você tem que crescer, evoluir, melhorar em relação a você mesmo. E isso que é o mais importante. Essa é a sua maior comparação, esse é o seu melhor feedback. Então, pai, pare de comparar seu filho
com outro indivíduo, com outro atleta, afinal ele não concorre com ninguém, ele é o pior adversário dele. Então, não existe comparação, seja do pai para o filho e seja de atleta com atleta, ok? Ótimo, show de bola! Como que é o feedback de um bom pai? Olha só, ele elogia. Eu diria ainda que o feedback de um bom pai, além de elogiar, ele é focado sempre na solução. Vou colocar aqui, ó. Sempre focado na solução. Ou seja, aconteça o que acontecer, seja qual for a situação, tá? Seja qual for a situação mesmo, seja qual for o problema que tenha acontecido, o bom pai, se liga, ele elogia, ele foca-se na solução, ele traz algo sempre de positivo e sempre carrega o filho dando suporte de que ele acredita, de que ele está ali para o que for, para o que der e vier, ele está apoiando literalmente o seu filho. Então, pare, pai, de ser um péssimo pai, pare de comparar seu filho com um outro indivíduo e comece a literalmente elogiar o seu filho. Esteja ao lado dele sempre, na vitória, na derrota, no empate, enfim. Vamos para a próxima situação. Comportamento. Como que é um comportamento? Como que é um comportamento de um bom pai? De um mau pai? Olha só, o mau pai, ele dá péssimos exemplos. Ele não é nenhum exemplo a seguir, ou seja, ele sobe na grade, ele xinga, ele berra, ele discute, ele grita, ele fala alto, ele dá vexame, toma cerveja, joga cerveja latinha no chão. Cara, ele fura sinal, ele é um péssimo pai, ele é um péssimo exemplo. Todos os comportamentos que o pai tem não são nada positivos para o seu filho. Existe um vídeo na internet que fala, que mostra o seguinte: a criança, na sua vida, né, infantil, né, no seu momento infantil ali, ele está acompanhando o pai. E tudo que o pai faz, ele tende a imitar. O pai sobe a escada rolante fumando, joga um cigarro no chão, o filho sobe a escada rolante fumando e depois joga no chão. O pai no sinaleiro do trânsito, buzinando, berrando, xingando, o filho está lá atrás berrando, xingando. Pai, minha mãe, minha querida mãe que está vendo esse vídeo, olha só, aceite ou não aceite, queira ou não queira, você está sendo um exemplo para o seu filho. Seja um péssimo exemplo ou realmente um modelo a seguir. Aceite ou não, doa o que doer, você está sendo um exemplo a seguir para o seu filho. Procure ser realmente um modelo padrão para o seu filho. Procure ser alguém que tenha atitudes de um bom pai. Atitudes realmente incríveis, atitudes realmente de ajudar, incentivar, de apoiar, de saber se comunicar, de saber ouvir o filho quando ele tem que falar, de saber se impor durante qualquer problema, enfim. Então pare de ser um péssimo exemplo para o seu filho. Seja um modelo, seja alguém que ele vai querer ser igual quando crescer. Imagine seu filho te vendo hoje do jeito que você está. O que ele diria para você, pai? Você realmente está caminhando para levar ele para o lado bom, do bom exemplo ou do péssimo exemplo, do mau exemplo? Outra situação aqui, ó. Árbitro. Como que é o pai e a mãe em relação ao árbitro? O que você acha? Antes de eu comentar com você aqui do mau exemplo e do bom exemplo, do bom pai, o que você mais vê por aí? É muito fácil encontrar pai que sobe no alambrado, que xinga, que fala palavrão, que grita, que discute com o árbitro, que quer bater, que quer dar literalmente porrada no árbitro, no juiz. Enfim, em relação ao árbitro mesmo, tudo que o árbitro faz, o mau pai, ele discorda, ou seja, ele tem um comportamento negativo. Ele não faz nada do que é correto, nada do que é certo.
Ele está literalmente prejudicando o filho dele ali fora e pode estar influenciando o filho dele dentro de campo, porque o filho está olhando, está observando o pai enquanto com seus comportamentos lá fora. E ainda, pode trazer isso para o filho de uma maneira com que ele seja agressivo, com que ele seja nervoso, com que ele seja ansioso, com que ele tome atitudes violentas dentro de campo. Então, realmente, em relação ao árbitro, ele tem um comportamento negativo, ele realmente discorda. Já o bom pai, ele tem uma palavrinha super importante na minha, na sua vida e na sociedade. Em relação ao árbitro, ele tem respeito. Se liga aqui, ó. Pais, torcedores, técnicos, treinadores, não de uma maneira geral. Alguns péssimos exemplos a gente vê pela televisão. O quanto falta o respeito, o quanto falam palavrões, o quanto besteira falam por aí em relação ao árbitro. Existe até hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está rodando no ar aí uma campanha publicitária da CBF para ter mais respeito, respeitar o árbitro. E isso é de uma cultura nossa aqui, sul-americana, brasileira, no qual a gente quer ganhar, custe o que custar. A gente, se for preciso para roubar, o brasileiro quer ultrapassar, ou seja, ele não joga um jogo limpo que nem o que a FIFA prega, que é um jogo no fair play. Agora você vê jogos, estou dando exemplo do futebol, você vê jogos do futebol, por exemplo, onde na Europa os árbitros apitam e ainda assim se mantém uma postura, uma elegância da maneira de respeitar as decisões do árbitro, por mais que ele esteja errado ou certo. E lembrando, o árbitro é como eu e você. Ele é um ser humano, ele está sujeito a errar, ele está sujeito a falhar. Mas mesmo assim, enquanto nós brasileiros, e eu às vezes me incluo nesse, eu já vi situações, mas eu tenho refletido mais sobre isso, tenho tomado outras atitudes. Pai, não seja um péssimo exemplo para o seu filho, no sentido de querer discordar o tempo todo do árbitro. Primeiro, você não precisa concordar, mas você precisa respeitar. E o seu comportamento precisa ser um comportamento de alguém exemplar. Você precisa ter um comportamento, mostrar um comportamento positivo para o seu filho. E outra, o bom pai é aquele realmente, literalmente, que respeita, que entende, que aceita o árbitro do jeito que ele é e aceita as falhas e tá tudo bem. A vida é massa, o esporte é incrível porque ele tá o tempo todo nos ensinando, nos disciplinando, tá o tempo todo te educando para você ser um bom pai realmente, para fazer a diferença na vida do seu filho. Porque pode ser que ele não vire atleta pro resto da vida, mas enquanto ele e se ele for, você tem que, como pai, passar essa importância de respeito, de disciplina, de uma pessoa de um bom caráter. Show de bola? Olha só, mais um exemplo, mais uma situação. Antepenúltima. Oposição. Como que é um pai, como que é uma mãe quando ela enfrenta oposições? Sejam eles do treinador adversário, dos torcedores ou oposição de outro pai, outra mãe. E como que ele é em relação à discussão? Olha só, o péssimo pai, ele não aceita ser o péssimo pai, ele não aceita ser contrariado. Engraçado como o ser humano acha que só ele tem a razão, só ele está certo, e é a dele a última palavra final. Então, o péssimo exemplo aqui do péssimo pai, do mau pai, realmente ele não aceita ser contrariado. Ele acha que o que ele fala, o que ele diz é o correto, e a opinião, a posição dele é sempre a correta, e não sabe principalmente ouvir. Eu acrescentaria aqui também ter dificuldade de ouvir, seja um outro pai, seja o treinador, o técnico, ou outros jogadores, ou os torcedores. Cara, não sabe ouvir, acha que só ele mesmo realmente tem razão. Já o bom pai de atleta, ele é educado.
Ok, a gente sabe que podem aparecer situações de oposições. Ninguém é obrigado a gostar da gente o tempo todo. Ninguém é obrigado a gostar de você o tempo todo. Mas pai, mãe, se você está vendo esse vídeo, você precisa realmente aceitar, entender o outro lado e principalmente respeitar e ser educado quando você estiver falando. Você não é obrigado a concordar com tudo que está acontecendo na vida, a concordar com o que está acontecendo com o seu filho, com as injustiças que podem estar acontecendo. Mas você é obrigado socialmente, comunitariamente, a ser educado diante da situação, manter uma postura, manter uma elegância e realmente conversar de maneira gentil e educada. Para que caso ou quando seu filho veja uma situação igual parecida a essa sua aí, você seja um exemplo a ser seguido por ele. Show de bola? Como que é? Vamos lá. Como que é um pai? Como que é uma mãe enquanto torcedor? Se liga. Cara, tem uns pais aí que são incríveis, são umas figuras, os caras fazem uma doideira. Só que eu vou falar para você então do péssimo pai aqui. Olha só, o péssimo pai, enquanto torcedor, ele envergonha o filho. Ele realmente, xinga tudo e todos. Então ele tem uma péssima atitude como torcedor. Ele sobe no alambrado, ele gospe, joga em latinha. Ele quer derrubar, quer mostrar que ele é forte, que só ele sabe. E principalmente enquanto torcedor, o péssimo pai, ele não respeita, ele discorda de tudo do árbitro. E às vezes o indivíduo, o seu filho, criança, tem 9, 10, 11, 12, 13, ou quiçá 15, 16 anos, mas não importa, ainda é o seu filho, ainda é alguém de menor. Mas mesmo que seja um profissional, ele faz um horror, acha que aquilo ali é o fim do mundo. E realmente você não está sendo um bom pai, você está sendo um péssimo exemplo e você está envergonhando seu filho, porque você está xingando, você está querendo causar confusão, causar briga. E cara, se liga, para de fazer isso, deixa de ser alguém, de ter essa atitude, sabe? Olha só, o bom pai enquanto torcedor assiste elegante mesmo. Ele realmente ali mantém a postura dele, porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. O que ele incentivou, pagou personal, pagou nutricionista, pagou treinamento mental, incentivou o filho, conversou, mostrou as coisas erradas, as coisas certas do filho, realmente elogiou, buscou soluções e enquanto o jogo está rolando, enquanto a partida está acontecendo, ele senta e simplesmente assiste elegantemente. Ele conversa e está se divertindo e está tudo bem, ele está aprendendo com a vida, afinal, nada é perfeito, afinal, nem tudo são mar de rosas no esporte. Vão vir derrotas, vão vir vitórias, mas principalmente ele está se divertindo, ele está assistindo elegantemente. E é isso que você, pai e mãe, deve fazer enquanto pai de um atleta, ok? E por último, como que é um pai... Como que é uma mãe de um atleta? Olha só, como são os exemplos, o que fazem, o que não fazem. Tem de tudo por aí. E olha só, é muito comum pais, muito comum mães me ligarem. Linhares, meu filho tá com problema, tá com medo. Linhares, meu filho não tem mais confiança. Caraca, Linhares, mudou de treinador, agora meu filho não sabe o que faz. Olha só, diante de tudo que eu já vi, eu entendi... E quero trazer para você o seguinte, ó. O péssimo pai, o mau pai que não dá exemplo, o que ele faz, ó? Ele diz tudo o que o filho tem que fazer, diz tudo para fazer. E na minha opinião, enquanto profissional, enquanto professor que sou, enquanto treinador mental, enquanto coach, eu entendo que dar o peixe, dar tudo mastigado pro filho, não deixar com que o filho perca, não deixar com que o filho aprenda com os fracassos, querer ajudar o filho em tudo e o tempo todo realmente atrapalha o filho. Isso não é um bom exemplo a ser seguido. Isso realmente é um mau exemplo e fica aqui nessa coluna. Então você querer fazer de tudo, dizer de tudo para o seu filho, muitas vezes você está causando uma confusão mental do seu filho. Ou seja,
Para você realmente ser um excelente pai, um bom exemplo, você tem que causar isso aqui no seu filho. Enquanto atleta ou não, você tem que dar autonomia. Olha só, autonomia é uma palavra realmente mágica, incrível para os pais, para os educadores, para os treinadores. Porque eu vejo, o que eu vejo normalmente dentro de campo, eu acho um absurdo. Vamos falar do técnico aqui. O técnico passa a semana toda treinando, incentivando, motivando, corrigindo, acertando detalhes, pá. E aí chega na hora do jogo, o técnico tá lá na beira do campo e grita e berra. Ou seja, o técnico quer fazer tudo pelo time. E no meu ponto de vista, o que já foi feito, já foi treinado, já foi ajustado. Agora é a vez dos atletas, dos jogadores jogarem. Ou seja, o treinador não dá autonomia para os seus atletas acertarem e errarem. E assim é o pai. O pai berra, o pai grita, o pai esbraveja, fala de tudo, faz palavrão, sobe no alambrado, briga, discute com todo mundo. Ou seja, o pai está ferrando literalmente a carreira, a educação do atleta. Se liga, campeão. Se liga, pai. Se liga aqui, mãe. Você, de novo, você tem que fazer o seu papel, porque um dia você vai, e um dia a mãe vai, e um dia o seu filho vai ficar sozinho nessa terra. Ah, Linhares, que coisa do mal. Não, é a realidade pura. É super importante você não dar o peixe pro seu filho mastigado. Você ensinar ele a pescar. Porque se você fizer de tudo pelo seu filho, mas de tudo mesmo, e não incentivar, não fazer com que ele corra atrás do que ele quer para a vida dele, não passe determinação, você não seja alguém que precisa passar garra para o seu filho. Você realmente precisa passar autonomia, literalmente, não existe outra palavra, porque logo você vai contribuir para o seu filho, você vai ser um bom exemplo para o seu filho. Show de bola? Faz sentido, pai? Faz sentido, mãe? Então eu espero que realmente você tenha entendido em algumas situações aqui que você se encaixa aqui, você procura refletir um pouquinho e passar para outra coluna. Por que, Linhares? Porque é super importante você dar autonomia para o seu filho ao invés de querer ensinar tudo e dizer tudo para ele. Meu papel enquanto pai, seu papel enquanto pai e mãe aí, é passar por essa terra e fazer o melhor para que nossos filhos superem a gente. Enquanto você, pai de atleta, enquanto você, mãe de atleta, você tem que entender que pode ser que seu filho não chegue lá. Pode ser que seu filho vá para uma outra profissão e a vida de atleta vai passar. E ele nunca mais vai se esquecer do que você fez por ele diante de tudo que aconteceu. Show de bola? Então eu realmente espero ter contribuído com você aqui e realmente entendo que você precisa ser um bom pai, uma boa mãe, um belo exemplo para o seu filho, ok? Se você curtiu então esse vídeo, eu vou pedir gentilmente para que você deixe o like aqui. Eu quero saber também a sua opinião, qual foi a sua opinião, o que você achou, o que você não gostou. Eu quero tirar as suas dúvidas, quero fazer questão de ler cada pergunta, cada dúvida aqui deixada aqui no nosso canal. E ainda, aproveita para se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para sempre receber em primeira mão. Olha só, segue a gente lá nas redes sociais, Thiago Linhares Coach lá no Instagram, na página do Facebook, a gente tem muito conteúdo. Só para você ter uma ideia, lá no Instagram a gente tem mais de 1.200 posts, mais de 1.200 conteúdos neste momento, realmente para fazer a diferença na sua vida e de maneira gratuita. Show de bola? Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!